aqui, nos auxiliando no entendimento desses ensinamentos. Que a paz do Cristo esteja no coração de cada um e que a nossa divina presença, eu sou, a presença de Deus em nós, se manifeste intensamente da melhor forma para a nossa expansão de consciência. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flui luz às mentes dos homens. A luz está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações dos homens. O Cristo está na terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, o propósito guia as vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, emura-se a porta onde mora o mal. Os portais da luz estão abertos. A luz, o amor e o poder restabelecem o plano divino sobre a terra. Eu sou, eu sou, eu sou. Vou começar falando um pouquinho lá do portal Santa Esmeralda, antes de abrir aqui, parece que está demorando um pouquinho. E então eu creio assim, que cada pessoa tem experiência de acordo com o que, mas para mim foi fantástico. Eu tive experiências de conexão sensacional, assim, o local é mágico mesmo, tá? No meu entendimento, aonde está o Lúcio, é um local realmente muito especial, muito especial. A gente sente a energia diferente. O que eu tive na minha humilde concepção é que eles que estão lá, o Lúcio, por exemplo, estão há muito tempo ancorando a energia para que nesse momento a gente não achasse que tudo isso é uma grande maluquice, né, de algum ou de um ou de outro, porque eles falam isso há muitos anos, estão lá firmes numa conexão com comandos estelares, com as Tacheran, e não é esse aqui, ele é o Chave de Enoque mesmo, tá? Esse aí foi da minha palestra aqui na comunidade semana passada. Enfim, o que eu vi deste menino Natan é que para mim ele sabe aquela criança que não cresceu? Então ele vive realmente num mundo mágico, assim. Ele tem uma conexão, ele tem uma dificuldade imensa de estar no plano físico. Parece que ele fica o tempo todo conectado, e isso dificulta um pouco a vida dele, né? Tudo é como se estivesse em outro plano o tempo todo, e aí é difícil. E aí o que ele traz são coisas que pra gente ainda tem muita dificuldade dele saber que ele é um fractal de um ser, não sei de que ano, lá não sei quanto. Ele tem uma consciência disso muito clara para ele. Se isso é uma coisa da mente, para ele é uma realidade. E como a gente tem visto tantos outros falando isso agora neste momento, talvez ele já esteja nisso, entendendo isso há muito mais tempo do que a grande maioria, e agora chegou o tempo de muitas pessoas falarem sobre isso.
Então, essa foi a conclusão que eu cheguei lá do Portal Santa Esmeralda. Sim, tive algumas coisas que eu posso... Por exemplo, eu ganhei uma pedra lá do Roncador, que é um lugar que é bem contactado, que as pessoas falam muito. Essa pedra, a hora que coloca na minha mão fica cheia de purpurina. Fato. Assim, aconteceu isso e eu achava que isso era uma coisa que estava lá, mas toda vez que eu coloco a pedra, alguma coisa acontece ali na minha mão. Então tem alguma conexão aí que a gente não consegue explicar muito bem, sabe? Outras coisas assim que nave, sim. Quem tem olhos para ver, vê. Eu vi. Então, sei lá, se isso é uma coisa da minha mente, que daí você está lá numa conexão com muitos outros que veem, a gente vê também. Mas, de fato, tem algumas específicas que ficam o tempo todo jogando luz, assim, e é um lugar realmente que é de conexão, né, dessa linha de seres estelares, tá? E o trabalho que a gente está tendo aqui com essas chaves de Enoque, ele é muito, muito, muito nessa linha de conexão. Então, eu não duvidei de nada, não duvido mesmo, nunca duvidei. E foi uma experiência bem bacana. Vou outras vezes, com certeza. Com certeza. Vou continuar neste caminho, não tenho dúvida disso. E os atendimentos lá, Kátia, como é que são? Então, ele tem o Facebook, que tem muitos seguidores, só trabalha pelo Facebook, chama Portal Santa Esmeralda. Esse portal, ele é totalmente gratuito e as pessoas entram lá e ficam fazendo os atendimentos. O que está acontecendo agora é que ele tem umas terapias de cura que é de bastante conexão, assim, sabe? Então, estamos tentando ver se sai para outras redes, para ele ficar mais conhecido. Porque o que ele fala lá é o que esses contactados mais de menos tempo estão falando, né? Hoje, por exemplo, quem eu posso falar que tem essa linha do que eu vou falar aqui com bastante clareza, que está muito forte nas redes, é o Henrique Gasparetto. Alguém aqui segue? Eu. Sim, porque tudo que o Henrique Gasparetto tem colocado lá, para mim faz sentido demais nesse momento. É assim, algo, parece que eu vejo uma coisa de manhã, quando eu vejo à noite ele está falando aquilo que eu vi. Então parece que uma sintonia muito forte nisso. Mas é tudo nessa linha de comandos estelares, né? E assim, o Henrique é uma pessoa, um engenheiro de formação, ele não, enfim, e ele está nessa linha de ciência mesmo, tentando entender como é isso de forma mais científica, que é a proposta deste, tá meu chapéu aqui que eu melhor, que é a proposta do livro do conhecimento, As Chaves de Enoque. Todo esse livro, ele é uma clareza de uma junção entre espiritualidade e ciência. Eu quero ver com vocês aí, se vocês têm interesse de pelo menos a introdução, de repente eu fazer uma cópia para todo mundo, porque a introdução já fala muito desse livro, já fala muito. E como eu disse, é um livro muito difícil de se entender, é muito difícil, é uma linguagem que não é fácil de decifrar. Mas a introdução a gente já pelo menos entende, para nós que não colocamos objeção, que não desacreditamos dessas conexões com outros mundos, com outros universos ou com outros seres. Para nós não é impactante, não é algo que a gente acha que é só coisa de pessoas que não estão, de maluco, essa é a palavra.
Então, esse J.J. Hurtak, que é o autor desse livro, ele é da ciência, ele é um astrofísico e mais extremamente religioso também, tá? Não sai dessa linha de... o conhecimento dele me parece que ele é mais de conhecimento dos hebreus, coisa assim, sabe? Porque a linguagem dele vem nessa linha. Mas a gente sabe que todos convergem para o mesmo conhecimento, que é a linguagem da luz e do amor universal, e é isso que os mestres trazem de qualquer forma. E a forma como ele descreve que ele recebeu é que ele foi levado em corpo, e lógico, mudou, por isso que essa introdução é bem importante, porque ele conta como ele recebeu esse livro. E aí ele foi levado em corpo para uma viagem com Enoque e Melquisedeque. E foi esses dois seres que passaram esse livro. Então esse livro ele recebeu em 2 dias tudo que tem aqui. E aí ele trouxe, segundo ele, é uma forma, não é canalização, não é mediunidade, ele chama de rolo de luz. Que fez muito sentido para mim, quando eu entendi o que significa isso, porque é uma forma de não passar pelos planos psíquicos. Porque a grande maioria das canalizações ou da mediunidade hoje, ela é de plano psíquico. São poucos os que saem, então fica bastante confusas as histórias, tem coisas boas e coisas ruins. E nessa forma ele só recebeu de altas esferas mesmo, porque é uma impressão, foi impresso na consciência de forma diferente do que um recebimento mediúnico. E é essa forma que ele traz como ele recebeu, né? Foi uma viagem que ele fez numa meditação, que ele estava num processo profundo de meditação e foi levado nessa projeção de consciência, ou seja lá como for. Segundo ele, foi feito, para ele chegar perto, teve que mudar até a estrutura corpórea, porque a gente deve ter que entender que o físico não suporta realmente você ir para dimensões muito superiores, né? Então ele conta a história nessa introdução de como é, mas basicamente eu vou trazer aqui rapidamente sobre isso, porque a minha proposta é falar dessa chave, que foi uma chave de todas são 56, vamos lá, são 64 chaves, tá? Mas no livro, as últimas 10 não estão aqui ainda, segundo ele vai ser dada ainda não chegaram as últimas, e não sei se já foi publicado, mas nesse livro não tem todas, mas dessas que tem aqui, uma que é essa 317 é que eu entendi, ou pelo menos consegui meio que decifrar aquela linguagem que ele traz ali. Talvez pelo conhecimento, que ela fala muito de acupuntura, muito dessa linha de conhecimento que eu tenho, e fez muito sentido, e não foi num dia, né? Foi muito tempo de lendo, relendo, vendo, e aí chegou um momento que se abriu muito, e para mim faz muito, muito sentido. Faz muito sentido, gente. Para mim é uma verdade que não sai mais de dentro de mim, e é isso. Então, e aí como que esse livro ele foi escrito? Ele foi feito em 3 partes. Tem a parte 1, com um número de chaves, parece que vai de 1 ao 17, então fica 1, começa 101, 102, 103, até 17. Ele dividiu o livro em 3 partes. A primeira parte ele chama de Universo Pai, que ele conta como que esse universo foi criado, mais ou menos isso, essa é a primeira parte. Na segunda parte ele fala do Universo Filho, que é a conexão com Cristo, o que a gente precisa, qual o comportamento.
E a terceira parte é o universo Shekinah, que é da mãe. Então é um livro, e é nesse terceiro que eu entrei. Então ele tem uma parte que começa com 1, que vai do 1 até o 18, são 18 chaves ali. A segunda etapa vai do 201 até um certo número lá, que eu até anotei aqui, mas eu não vou conseguir, talvez esteja aqui nesses slides. E a terceira, que é a chave 317, que foi a que eu estou trazendo aqui para vocês. Nessa chave 317 tem 96 microchaves. Como eu disse na vez passada, esse livro parece a Bíblia, como ele está escrito. Ele tem capítulo e tem versículos. E cada versículozinho é uma informação trazida. Cada verso deste capítulo, a gente tem informação de muito valor, informação de conhecimentos, né, secretos, que estão velados aí e que está chegando. Só que tem muita gente falando sobre isso e não é só uma pessoa. Então, nesse momento, quem eu penso que, pelo menos os que eu sigo, quem mais fala dessa conexão com essa Irmandade Estelar é o Gasparetto. Ele tem uma clareza de passar, ele consegue falar de uma forma tão clara, tão simples, que fica fácil de compreender. Tá? Tem lives imensas, entrevistas imensas e de muito valor. E ele tem uma história muito longa dentro do Espiritismo. Ele começou jovem, que nem nós, tô lindinho aqui. Acho que desde os 15 anos ele estuda, foi espírita e foi indo para um caminho disso, e hoje ele é muito conectado com comandos estelares. Essa é a conexão dele, ele fala muito disso. E assim, é interessante que nós começamos a fazer claro que eu sempre digo que não é um só, é muita gente trabalhando nisso. Mas por coincidência ou não, nós começamos a fazer no domingo uma abertura dessas chaves lá, estávamos em 5 mulheres fazendo essa abertura de chaves lá no Parque das Nações. E à noite ele abriu uma live porque disse que nunca viu a ressonância Schumann no ponto que deu aquela noite, daquele domingo, no período da manhã. Então assim, é uma conexão que todos nós estamos ancorando. E para mim, esse pessoal que está ali, que estava em Corguinho, por exemplo, que tem isso já ancora há muito tempo. Estão ali segurando essa energia há muito tempo para que agora a gente consiga ampliar mais e mais pessoas verem. E chegou o tempo mesmo da gente entender a nossa origem, de sair um pouco todas as mentiras que foram trazidas e tudo que a gente precisa conhecer, a nossa hereditariedade, a nossa herança genética, o ser que nós somos, cósmicos, que sim, estamos aqui no planeta Terra encarnados, estamos na terceira dimensão, cada um passando seus processos, mas somos seres divinos. E, bem, tudo que a gente estuda aqui há anos e que não é novidade, talvez mas que a gente já está aqui há muito tempo, né? Nesse conhecimento com a Irmandade Ascensionada, com os mestres, e que trazem toda essa informação para a gente. Então, pode passar aqui, primeiro, introdução. Então, bem nessa introdução, ele começa exatamente assim, com essas palavras. Eu quis colocar aqui: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E para mim é isso mesmo, né? Você ter a capacidade de entrar num ambiente como o nosso aqui, ou você adentrar em conhecimentos que estão muitas vezes velados. A gente tem que reverenciar, a gente tem que realmente saber
o nível da grandiosidade que nos é permitido alcançar. Então, ele começa desta forma e é isso. Então, essa chave 317 fala basicamente do que ele chama de astronomia médica, que é a ciência da medicina futura. Então, na introdução desse livro, ele fala de todas as áreas da ciência que devem convergir e que, pelo meu entendimento, cada uma das chaves vai para uma área do conhecimento. Então, mais gente vai abrir, mais gente vai entender, e quando isso acontecer, aquela entrevista que eu coloquei lá desse JJ Tangurutá, que eu coloquei na comunidade, se alguém tiver, é importante ver, eu acho bem legal, porque é longa, mas vale muito a pena ver, porque é uma entrevista de 4 anos atrás e que é extremamente atualíssima, é agora, é no momento agora. E o que ele fala sobre, quando que vai ter esses contatos? Ele nunca fala, ele fala, esses contatos estão aqui, é mente, é consciência, o tempo todo. E quanto mais a gente ter isso claro que isso está acontecendo, mais a possibilidade de materializar essas tecnologias que estão chegando de forma que hoje a gente, por exemplo, a cama bed, que falam bastante, ela já deve estar no planeta Terra, mas enquanto a gente não tiver pessoas sendo curadas com ela, só de entrar numa cama que é um holograma ou que é um pensamento, ela não aparece aqui. Agora, quando tiver muita gente recebendo curas, porque acredita, porque confia, porque cria na sua capacidade mental essa cura, aí daqui a pouco ela tem que aparecer no físico mesmo e atingir muitas pessoas, muito mais pessoas do que só aqueles que vão pela fé, que é o nosso caso, né? A gente faz curas aqui na casa, mas é um processo de fé, né? É pela fé que a gente cura ou a pessoa por fé, claro que a gente tem fé e a gente acredita plenamente que os seres de um comando Santa Esmeralda, por exemplo, esteja aqui trabalhando e fazendo essa cura, ou um ser espiritual, ou um ser de uma outra dimensão, que nesse momento é extraordinário, é fantástico, ou a gente não consegue entender porque nós não estamos neste nível de conhecimento. Mas quando tiver essa clareza e evoluir para esse conhecimento, esse tipo de cura vai ser natural, normal e deixar de ser extraordinário, porque o universo, a gente evoluindo junto com o que é. Nesse momento nós não temos o conhecimento, por isso a gente acha tudo no campo do milagre, mas não é milagre, é tecnologia que estão aí, só que a gente não enxerga elas ainda. Muito bem, pode passar. Então, essa introdução, ele diz assim: foi-me pedido que transpusesse para um rolo de pergaminho o rolo de luz que havia sido codificado em mim. E aí, é esse rolo de luz que está aqui, ele começa desse jeito. São 54 chaves, estão no livro distribuído em 3 partes. A primeira parte vai de 101 a 118, a 2 de 201 a 217 e a 3 de 301 a 319, total 54. As 10 últimas serão dadas posteriormente. Eu não sei, não tenho conhecimento se já estão aqui ou se vão chegar ainda, mas no livro não estão todas elas. As chaves foram dadas nos dias 2 e 3 de janeiro de 1973, a fim de preparar a humanidade para 64 áreas do conhecimento. Ele, como eu falei, ele divide o universo Pai, como os mundos são criados e estão ligados aos criadores divinos. E aqui a gente sai daquela coisa daquele, mas coloca como geneticistas e como uma coisa muito mais
sai um pouco da religião, daquela coisa da criação, enfim, é um conhecimento que a gente tem que estar pronto para absorver e tirar um monte de paradigmas ou de crenças que, se você está naquilo, você não consegue assimilar muito bem esse tipo de informação, né? A segunda parte, esse universo filho, é a evolução dos códigos biológicos da luz. Coloquei dessa forma, mas é a evolução do que você tem que ir moldando, modificando no teu comportamento, na tua consciência, para chegar na consciência do Cristo, ou ser é o que a gente estuda na casa como a consciência crística e não como Jesus. Jesus é o ser mais perfeito que assimilou a consciência crística daqueles que nós temos conhecimento, mas não é o único. Então nós temos aí seres que estão, e todos nós estamos nesse processo de conhecimento. Então essa evolução desses códigos, que você vai mudando o teu código. Nesse momento a gente está num processo de muita mudança de códigos mesmo, genéticos, para acessar níveis superiores de luz. Então isso é um segundo, entendendo o livro, uma coisa que não tem, isso está na nossa evolução. Não tem, a gente não sai, vai evoluir. Vai chegar um momento que a gente vai acessar esses códigos. E o 3, que é o universo Shekinah, dons espirituais e os mensageiros de luz, que para mim, essa parte é que mais está claro agora, com esses muitos jovens falando disso, muita gente falando de contatos com seres de outras dimensões, não só na questão do espiritismo, mas de uma conexão com a ufologia, com outros, né, abrindo um pouco mais essa linha de conhecimento. Pode passar. Oi? Enoque, introdução, Enoque Metatron. É porque... faltou um T. Isso é uma falha, né? Metatron. Enoque Metatron, vou mudar. Então, ali já está certo. Melhorou. Então, este livro foi da consciência, de um contato com esses dois seres. Na descrição dele, Metatron, você não consegue chegar perto, porque se você chega, você desintegra de tão poder que tem. Mas é isso que a gente entende como um ser de frequência que a gente não consegue alcançar ainda, né? E nesse caso vai muito tempo ainda. Muito bem. Então a chave 317, chaves de futuros luminares, nos dizem que a biologia molecular trabalhará dentro da astronomia médica, no sentido de ajustar as flutuações de pressão geométrica que subjazem os mecanismos controladores das imunorreações em favor de novos membros, novos órgãos, novos tecidos, com novas linhas axiatonais estimuladas por calibrações de temperatura de ruído. Quando eu falei isso na vez passada, eu já falei, trouxe isso aqui, é muito difícil você entender o que tem aí, né? O que está escrito aí? É meio que um código mesmo para a gente decifrar. Mas, de forma que simplifique, é que no momento que a gente ele fala muito de sistemas ressonantes, mas no momento que a gente ressoar com essa consciência mais elevada, a gente começa a receber esses códigos internamente. E aí vai mudando a nossa estrutura física mesmo, nossa biologia. E é uma questão de ressoar. Então a gente precisa entender que temos que fazer a nossa parte. Não é de fora, é de dentro para fora.
E ele diz aqui, no momento que é uma possibilidade de formação de novos membros, porque hoje, se a gente tem uma lesão num órgão vital, ele não vai se regenerar, tirando alguns poucos, né? Fígado, por exemplo, ele tem capacidade de se regenerar, mas a grande maioria não, e a gente não consegue fazer isso. Mas no entendimento desta chave, isto é totalmente possível e atualmente a gente já pode atingir esse nível, desde que você abra o teu campo, entre nessa consciência e permita que estes seres estelares, que ele chama de irmandade, trabalhe dentro de você. Porque ele diz que nós somos um corpo aqui. Parece que você está solto, mas você não está solto, você está em conexão com todo esse universo. Então, na verdade, a gente tem uma conexão tanto com o nosso eu mais elevado, um eu futuro, um eu superior, que aqui ele chama de Adam Kadmon, que é o eu original, que é o eu semelhante ao que foi criado, a imagem e semelhança de Deus e que é perfeito, mas que nós perdemos essa conexão. E aí depende de cada um fazer esse trabalho para a gente ir retornando a essa perfeição. Então, em todos os sistemas biológicos está em andamento uma trajetória para padronizar níveis. Eu vou fazer 3 chavezinhas só, porque senão a gente vai ficar muito tempo, né? Como eu disse, é muita coisa aqui. Então, eu comecei com a 1, a 2, deixei a 3 e a 4 ali na coisa, mas vamos... A 1 diz assim: em todos os sistemas biológicos está em andamento uma trajetória para padronizar níveis especiais de vibração. Nosso corpo galáctico de criação controla as suas funções de renovação pelos meridianos das linhas axiatonais, equivalente a linhas de acupuntura, que conseguem ligar-se com sistemas estelares ressonantes. Essa primeira chave, se a gente tem um pouquinho ela abre muito o nosso entendimento para essa chave inteira. O que é aqui, ó? Em todos os sistemas biológicos está em andamento uma trajetória para padronizar níveis especiais de vibração. Então, tudo está em evolução. Todos os sistemas biológicos, sempre. O nosso corpo biológico nesse sistema em evolução, tá? E a gente tem um corpo galáctico que em outras chaves ele chama de Adam Kadmon, em outras filosofias chamam de corpo criogênico, chamam de corpo perfeito, que é o que controla essas funções de renovação. Então, sim, nós temos um ser, que é o nosso eu, que controla isso. Tá? Controla isso. O caso é que ele diz ali, ó, controla suas funções de renovação pelos meridianos das linhas axiatonais. O que são essas linhas axiatonais? Da mesma forma que eu entendo que o meu corpo, isso precisa ter esse entendimento também. Se você não consegue nem ver que você tem meridianos no teu corpo, e se você não consegue aceitar isso, você não vai conseguir ir para frente nessa chave. Tá? Mas a partir do momento que você já é consciente que nós somos um corpo físico, mas que tem outras estruturas que também estão ligadas ao nosso corpo físico, e os meridianos de acupuntura, ele não é físico, tá? Ele está num outro corpo, mas hoje a ciência aceita muito, porque através de alguns exames se conseguiu comprovar que realmente aquele pontinho lá faz uma alteração lá na parte do cérebro que equivale àquele ponto. Então hoje com condições de imagem a gente já tem uma clareza que esse meridiano existe, tá?
E então, do mesmo jeito que nós temos meridianos neste corpo, tá? Essas linhas axiatonais são os meridianos, vamos dizer assim, do planeta, ou do universo, ou externos a nós, e que estão aqui. A gente olhar naquela, talvez para ter uma noção, porque a gente, com a nossa mente, a gente não consegue, a gente quer sempre enxergar alguma coisa, a nossa mente é limitada demais, a gente quer ver, quer entender como é que é isso. Mas se a gente olhar naqueles desenhos que tem vários pontinhos, assim, que está se falando muito de conexões, né? Que é mais ou menos isso, uma malha. A malha do planeta Terra, vários pontos. Eu poderia até ter trazido um desenho aqui para poder exemplificar, mas uma malha externas de pontos que estão aqui, ao nosso redor, à nossa volta. O tempo todo a gente está neste ambiente, aqui, com essas linhas axiatonais, que estão no nosso corpo também e externamente. O que aconteceu é que esses meridianos do nosso corpo físico, quando houve a queda do homem, ou o homem adâmico que eles chamam, né, o Adam Kadmon, que a gente se perdeu da fonte, houve uma ruptura desses meridianos com essas linhas axiatonais. E toda a cura milagrosa se vem desta junção novamente com essas linhas. Por isso não é milagre, é porque a gente não tem o conhecimento ainda. Mas a hora que tiver esse conhecimento, que chegar isso, a gente vai saber que nós estamos aqui e a gente vai se abrir para uma conexão de seres, de outros, de mais elevados, de frequência superior, que vai conseguir adentrar no nosso corpo, e aí ele consegue sim regenerar um órgão. E deixa de ser extraordinário, deixa de ser fantástico, deixa de ser tudo no campo dos milagres. Quando isso vai acontecer? Talvez mais 1000 anos, mas Jesus já teve há mais de 2000 anos e nós estamos aqui. Então, essas linhas axiatonais equivalentes a linhas de acupuntura que conseguem ligar-se com sistemas estelares ressonantes. Por isto, para a gente passar e começar a se conectar, nós precisamos elevar a nossa frequência. Porque os sistemas estelares de frequência mais alta ressoam numa frequência maior. E se nós não elevarmos isso através do nosso comportamento, através da nossa individualidade, por isso que nesse momento é individual. É individual, assim, cada pessoa fazendo o seu trabalho sobre si vai estar mais perto desse sistema ressonante, ou vai estar mais perto dessa irmandade que é amor, que é verdade, que é luz, que é... E aí ela consegue, você entrando, entendendo, cada vez mais você vai trazendo cura para o teu corpo físico, mudança realmente físicas e dando mais clareza nas ideias, dando mais vitalidade e dando mais saúde. Porque se a gente pensar que nós somos o eu sou não adoece. O eu sou não adoece. O nosso corpo físico tem as limitações, mas se a gente ficar numa frequência do eu sou, aí nós vamos cada vez adoecer menos. E aí que eu penso que há uma grande dificuldade de chegar a esse entendimento para as pessoas, porque o controle pela doença é um dos maiores controles que tem no planeta Terra. Que as pessoas doentes é a melhor coisa que pode existir. Porque aí você está impossibilitado. No primeiro ponto, que eu penso que esses comandos vão trabalhar, estão aqui, né? Que eu quero trabalhar muito com esse comando Santa Esmeralda, vou entender tudo deles. É cuidar da saúde física da pessoa.
Porque se você não tem saúde física, qual o outro nível que você vai atingir? Se está todo mundo doente, e hoje o nível de doença do povo, da humanidade, é uma loucura. Então, vamos lá. Então, e a chave 3.2 da 317. Estas linhas axatonais não estão limitadas a um corpo físico, mas são ilimitadas e conseguem ligar o veículo corpóreo às linhas axatonais que emanam de diversas populações estelares e existem como mecanismo do código químico. Vamos lá, vou ver se eu consigo decifrar aqui, para esclarecer. Esses seres estelares têm a nossa genética, porque foram eles que doaram a genética para nós. Então eles têm o código químico nosso. E se a gente vibrar, permitir ressoar com esta frequência, o que acontece? Eles começam a adentrar o nosso campo. E aí começam. E aí é aquela coisa do... É duro porque a partir do momento que você começa a ter esse conhecimento, você vai ter que fazer mudança de comportamento para poder atingir, se quiser sair deste nível, vamos dizer, da doença ou do desconhecido, porque a partir daqui você começa a entender que eles podem fazer, mas você tem que ressoar com a frequência deles. Então, já começa a ter comprometimento muito importante da nossa parte. Mais para frente, nas outras chaves, tem uma chave que ele fala que nossa população, nossa planeta Terra é uma população do tipo 1, população 1, que é uma frequência, terceira dimensão que nós estamos. A Irmandade que está chegando, que está trazendo, que são os que a gente chama de arturianos, pleiadianos, sirianos e toda essa galera que a gente honra aqui na casa, eles são de populações 2 e 3, eles chamam. E aí são populações de frequência mais alta. Mas não significa que nós não somos eles também. Porque em algum tempo e espaço, nós já estamos lá também. Estamos nesse caminho. Pode passar. E aí eu vou parar na 3 aqui. Quando o homem puder descobrir a conexão entre o seu espaço de vida e as malhas axiatonais que controlam o corpo através da divisão celular ininterrupta, o homem estará diante de uma nova ciência conhecida como astronomia médica. Então, como eu disse na vez passada, eu não sei se a humanidade vai pegar este nome, né, astronomia médica, ou de repente vai encontrar um outro nome semelhante, porque aqui tem muitas coisas que dizem a mesma coisa com nome diferente. Mas a astronomia médica que ele traz é exatamente esta compreensão de que o nosso corpo está aqui, parece que abandonado, mas se a gente se unir através de uma ressonância, a gente novamente une esses meridianos do nosso corpo com essas linhas axiatonais, e aí a gente já está em conexão com esses sistemas estelares superiores. E aí a gente começa a fazer, começa a mudar a nossa composição física, a nossa bioquímica. É um processo, claro que é, mas quanto mais a gente vai dando abertura para isso, fazendo a mudança no nosso comportamento, mais a gente vai estar próximo a isso. E o que ele diz ali, através da divisão celular interrupta, a gente sabe hoje que as células estão o tempo todo se dividindo mesmo, nosso corpo o tempo todo, isso a ciência conhece, isso não é, mas aqui o que ele quis dizer é que mesmo um órgão
que teoricamente não teria mais condição de se regenerar, se você estiver nesta conexão, se você estiver ressoando, sim, é possível uma regeneração de um órgão, ou a cura completa, ou até a formação de um novo órgão perdido. Tá? Então isso deve acontecer se a gente tiver nessa frequência, pode acontecer rapidamente. Por isso a gente precisa trabalhar muito a elevação da frequência das pessoas. Não é impor nada, mas quanto mais a gente vibrar numa frequência mais elevada, é automático. Ele fala muito em todas as chaves na questão de cristais, e nós somos cristais. Quanto mais puro estiver o nosso cristal, mais você vai trazendo pessoas que não estão nesse cristal também ressoando nisso. E aí vai fazendo uma mudança em todo o sistema e regenerando realmente. Então, o que a gente está abrindo aqui é porque está chegando. Eu não estudei aqui aquele curso que vocês fizeram daquela terapia de comando estelar, né? Mas é isso. É esse tipo de terapia que está chegando em muita gente. Muita gente falando sobre isso. E quanto mais a gente divulgar, quanto mais pessoas se curarem com esse tipo de terapia que hoje está no campo da fé, mais a possibilidade de chegar no campo da matéria. Porque eu sempre tenho uma frase que não é de um outro espiritualista, que ele fala assim: as evidências sucedem, elas nunca precedem. Então, para aparecer aqui no plano físico, a gente já tem que ter dado a condição para isso aparecer. E não vai, mesmo que esteja já, por exemplo, essa cama Med-Bed, que eu acredito plenamente que ela já está no físico, mas ela não vai aparecer aí de forma... eu acho que vai aparecer para o SUS quando é hora de chegar o tempo de chegar, né? Vai chegar até bastante fácil assim, de acesso. Mas ela não vai aparecer para a população enquanto não tiver muitas pessoas ressoando nessa frequência. Simplesmente porque eles também não podem fazer isso. A gente sistemas ressonantes, é lei. Então, para eles descerem, para chegar a essas tecnologias, nós temos que ter um mínimo de ressonância com essas tecnologias. E aí tá tudo bem. O que a gente precisa trabalhar então é a individualidade nossa. Ter esta consciência, começar a fazer o nosso trabalho interno, fazer as nossas mudanças e entendendo isso, vai chegar um momento que é a hora de você dormir. Se você estiver, fazendo a tua parte, ressonando nisso, você vai dar a abertura para que esses seres entrem no teu campo e comecem a te trazer cada vez mais saúde, vitalidade, energia e tudo isso que faz parte desses sistemas mais evoluídos de consciência. E é isso. 3 chaves, mas o conhecimento, e assim, eu tenho certeza absoluta que todos aqui estão sendo muito trabalhados, de cura mesmo, tá? Quando eu recebi aqui, é tipo um download mesmo, que vem com clareza. E aí eu recebi 64 pontos de acupuntura, que seriam os 64 pontos dessa união dos nossos meridianos com esse sistema axiotonal. E assim, quando eu comecei a
a receber, não está aqui meu caderninho, eu até trouxe talvez um pouquinho. Em meia hora eu escrevi tudo, que é como se tivesse já uma gravação mesmo, assim que é a minha mediunidade, é uma gravação, veio uma gravação e aí eu tenho condição de escrever tudo. E aí eu não tinha nem contado, eu só foi falado assim, ó, esse sistema é esse ponto, esse ponto. Esses sistemas são 4 sistemas do nosso corpo, que trabalham os 4 elementos, a terra, fogo, água e ar, os 4 sistemas, e mais o 5º sistema, que é esse sistema externo, que é o axotonal. E a hora que começou a me dar, a hora que eu contei, deu exatamente esses 64 pontos. Então, assim, não é coincidência, porque eu não estava contando aqui, ali, até chegar, não. Veio só depois é que eu fui ver. E durante as chaves, aí, se vocês continuarem a assistir e ver, vai ter um momento que ele fala que realmente, que nós temos 64, ele fala 64 nomes de Deus, mas 64 moléculas, ou 64 pontos, que se transforma em qualquer um dos órgãos do nosso corpo físico. E a ciência sabe realmente disso, porque parece que a nossa divisão celular, quando começa na embriogênese, ele vai até o 64. A partir dali, só faz do mesmo, e não tem mais as células diferenciadas, é mais ou menos isso. As células diferenciadas, que cada uma vai para formar um órgão, são 64. E isso é uma matemática de Deus. No meu entendimento, é uma matemática de Deus, porque isso se repete, é um padrão que se repete. E é isso. Então, entender isso, entender a nossa origem genética, segundo alguns outros estão trazendo essa informação, nós somos um experimento genético, sim, mas daquele do que tem de mais precioso no universo. Então a nossa possibilidade como humanos é de ser muito, 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 de muita capacidade. Inclusive numa das chaves ele diz, com as palavras ali, mas que eu entendi, é que existe uma dificuldade muito grande por conta dessa grande quantidade de genética que nós temos, da gente conseguir sustentar essas frequências mais altas. Por isso também a nossa, não é só porque a gente não quer. A mudança do DNA que já está acontecendo, isso daí já vai facilitar. Com certeza, tudo isso é um processo evolutivo. E ficando claro, no meu entendimento, que é isso, nós somos isso. Então, querendo ou não, atrasando ou não, ficando mais 1000 anos esperando, indo para outro sistema mais atrasado, porque isso está acontecendo aqui no planeta, nós estamos no momento da transição, tem pessoas que não vão continuar, que vão, independente disso, vai atrasar o seu processo, mas isto não deixa de acontecer de qualquer forma, porque nós somos isso, nós somos esses seres, né? E aí a gente tem que sair um pouco daquela questão do medo, de ter reptiliano, de ter não sei o quê. Não interessa o que tenha, interessa que nós somos Deus em ação, nós somos parte de Deus, nós somos frequência, temos essa genética, e a genética dos nossos irmãos superiores, dos nossos irmãos estelares, de nossos irmãos de outras dimensões, de outras orbes, e que entender isso, enfim, pode bater muito com as crenças, com aquilo que foi nos trazido, mas também nos liberta, e é isso que no meu entendimento é a verdade que liberta. Quanto mais a gente entender, mais a gente vai se libertando dessas amarras e dessas prisões, porque é uma prisão você achar que está aqui sozinho, não tem nada além disso, né? E é isso, gente. Você pode falar alguma coisa? Sim. Assim,
gente ouvindo isso que a Kátia está falando, às vezes parece um tanto assustador, porque é um negócio diferente, palavreado diferente. Gente, é aquele velho ditado, a nega é a mesma, só mudou o penteado. Porque o que é que nós estamos há tanto tempo falando aqui nesta casa? Que eu me lembro desde que nós começamos. Vamos expandir a nossa consciência. Pessoal, quase todos os palestrantes que vêm aqui, vamos mudar a nossa vibração. Isso vem, Kátia, de uma forma intuitiva praticamente pra gente. Não é uma forma assim, nós estamos recebendo instruções, é um estudo sistematizado. Não tem nada disso. A gente vem, ao longo desses 30 anos que essa casa já existe, a gente vem batendo em cima disso. Então, na verdade, o que a comunidade vem fazendo é preparando aquela cama ali, preparando lá, como se diz assim, a mamadeira dando condição, né? Dando condições para os conhecimentos que estão chegando. E eu me lembro, agora ouvindo a Kátia falando aqui, eu me lembrei da década de 90, sou velha. Eu lia, assim, eu me forçava a ler os livros do Trigueirinho. Eu lia. Naquela época, essa casa ainda fazia os estudos de Kardec, do Evangelho, a gente ainda seguia aquela linha bem religiosa ali. E eu lia os livros de Trigueirinho e não entendia nada. Então, eu queria eu sentadinha ali, me lembrando disso, e queria dizer para vocês, se a gente não estiver entendendo nada hoje, nada é besteira, né? A gente está entendendo alguma coisa. Mas se tiver difícil de assimilar isso que ela está passando, nós vamos precisar, e muito, num futuro muito breve. Então, vamos nos esforçar para continuar ouvindo, tentando entender, porque isso vai ficar muito claro. Hoje os livros do Trigueirinho, para mim, são claríssimos. Passaram algumas décadas aí, né? Mas hoje aquilo é muito claro para mim, o que ele dizia. Então, possivelmente, espero que não demore tanto, a gente vai ter essa clareza desses ensinamentos, porque se nós estamos mudando, o nosso DNA está sendo mudado, se nós estamos expandindo a nossa consciência, se nós estamos toda quarta-feira aqui, convocando as pessoas para melhorar os seus pensamentos, para mudar a sua vibração, para mudar essa faixa vibratória, que depende só de nós, de cada um. Isso é seu, você é que tem que fazer. Então, possivelmente, esse caminho já está. Para quem frequenta aqui, para quem vem estudar aqui, a coisa fica mais fácil ali na frente. E esses atendimentos, de uma forma também, que eu digo que a gente faz ali, de uma forma intuitiva, na sala do mentor, na sala da cura, e provavelmente na outra sala também, ou na outra terapia vibracional, que está meio suspensa, mas nós já estamos retornando dessa quarta-feira, nós fazemos o trabalho com esses seres. Não tem necessidade nenhuma de eles se apresentarem. A única forma que eu sei, que eu vejo, é quando o mentor fala assim: vocês se afastam que eles estão trabalhando. A gente afasta do local de atendimento da pessoa que está na maca e esperamos, daí ele fala assim: pronto, já terminamos. Então, já estamos trabalhando. Melhorando a nossa faixa vibratória, nós vamos passar a ver, nós vamos passar, talvez a cama esteja ali, né? Não tem dúvida, deve estar. Bom, gente, é isso. Eu falei para a Cátia que nós íamos terminar 8h30, estamos terminando 8h30. Você queria fazer essa exercício? Não, é isso. Pois não, pode falar que eu repito a pergunta. Não, eu queria entender essa matemática aí. São divididos em três partes. 3 partes, né? Por que 201, 200? Na verdade, ele começa com o número 1, a primeira parte. Então, o número 1, esse número 3 aqui, significa que é a terceira parte do livro. Tá? Ele começa com o número 1 e vai até a chave 17. Dá para você passar até. Eu gostaria de ter a introdução, se você puder trazer. Então, a gente vou ver se eu imprimo, né? E aí vou tirar uma cópia. Ali, ó. As chaves tá de 101 a 118. E daí, na página seguinte,
começa a chave 201. Então, se a gente não entender o que ele mostra aqui na introdução, a gente vai ficar, por que da 118 não foi para 119? Não, porque aqui, na chave, aqui começa o número 1, ele fala como houve a criação do universo. Eu li esse livro já inteiro, mas eu não entendi, gente, e não vai se entender, então, sei lá, um monte de gente aí vai ficar, porque é um caminho, daqui a pouco a gente começa a abrir essa... trigueirinho. Aí, a segunda etapa, número 2, é essa parte que fala do universo filho. O universo filho, no meu entendimento, é a Santíssima, eu digo de alguma forma o que a gente precisa entender. O universo pai é a nossa criação, mas de forma mais científica, da onde veio a nossa genética, a Irmandade, como que trabalhou, quem é Enoque, quem é Melquisedeque. Ali ele explica muito bem sobre isso, nessa primeira etapa que está no começo do livro, 101. A segunda fala da parte mais do Cristo, tá? Da cristificação, do ser crístico que a gente tem que trazer, essa parte aqui do universo filho, a evolução dos códigos biológicos da luz. Ele fala todo do processo evolutivo até a gente ascensionar. No fim, é isso, até a ascensão nossa aqui no planeta. E a terceira etapa, que vai de 3.1, se a gente somar 18 mais 17 mais 19, dão as 54 chaves. Então é assim que ele separou dessa forma. Mas é só uma forma didática, né, que ele resolveu separar. E explica isso na introdução. Na introdução ele fala como que ele recebeu esse livro, como é feita essas chaves, para quem que é direcionado essas chaves. Ele fala muito claramente que essas chaves não se consegue ler se você não tiver uma clareza um pouco mais de uma linha de espiritualidade. Você não vai decifrar ali. E é isso, não é mesmo? É um conhecimento que é para... eu penso que cada um que vai chegar aqui e abrir... E tem gente já que deve ter aberto muito mais coisa. Porque isso aqui já está há muito tempo aí. Esse casal aí, o JJ Hurtak, que é um casal maravilhoso. Eu vejo muitos vídeos dele, é tudo em inglês, né? Mas hoje a gente tem facilidade de ver as traduções. A sintonia deles é tão grande que quando a gente tem uma palestra deles, quando um começa a falar, o outro termina e parece que é a mesma pessoa falando. Não parece que eles são separados, parece que são um. Começa a conversar, daí o outro continua, e volta naquilo ali, e é uma conversa única. Então são pessoas que estão numa frequência já de uma unidade que a gente tem que reverenciar. Estão aqui para nos auxiliar, para nos ensinar, né? E assim como muitos que estão, certo? E é isso. Então, e também o outro motivo eu acho que a gente tem que falar disso é para que, chegando esses conhecimentos, chegando essas terapias de cura multidimensionais, que vai chegar muito, a gente não bloqueie, porque a gente vai querer tudo no conhecimento da ciência. E neste momento a gente tem que ir pela fé, até que a ciência realmente se concretize. Não que eu não seja da ciência, gente, eu sou uma pessoa absolutamente de ciência, mas eu sei que a ciência está longe de entender o energético do ser, está longe. Só no físico nós estamos doentes, esse é o fato. Então tá, gente, obrigada, e é isso.